Saúde, família do coração! Será que você come frutas em quantidades adequadas? Sabia que muitos brasileiros não ingerem a quantidade ideal de frutas todos os dias, principalmente os adolescentes e idosos? E afinal, o que acontece se você consumir frutas todos os dias? E para responder essa pergunta, eu dividi esse vídeo em 5 partes e no final vocês vão entender a importância das frutas. Primeira parte: quais vitaminas e minerais e outras substâncias que as frutas têm? Segunda parte, vou dar alguns exemplos de quantidades ideais para comer. Terceira, vou dizer quais pacientes devem tomar cuidado com a ingesta de frutas. Quarta parte, afinal, a gente pode ou não congelar frutas, comer frutas enlatadas e secas? Quinta parte, e sobre o suco de fruta, ele é ou não saudável? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, Seu Cardiologista. Eu sou o Dr. Moser Susgan, cardiologista. E se você gosta de vídeos sobre saúde e cardiologia, eu peço a sua enorme gentileza de se inscrever aqui no meu canal, deixem um like, ative o sininho para estar sempre aprendendo tudo que eu vou ensinando por aqui. Primeira parte. E sobre as vitaminas, minerais e substâncias que as frutas têm? As frutas, elas são repletas de vitaminas. Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês. A vitamina A. As frutas de cor laranja e avermelhada, como mamão, manga, damasco e melão, são ricas em vitamina A. E a vitamina A ela é essencial para a saúde dos olhos, contribui para a manutenção de uma pele saudável e fortalece o nosso sistema imunológico. As outras vitaminas muito presentes também nas frutas são as vitaminas do complexo B, como a tiamina e o ácido fólico, por exemplo. Estão presentes nos abacates, nas bananas, no kiwi, nas melancias, no mamão. E elas são importantíssimas para a função dos nervos, para a saúde da pele e do cabelo, saúde dos olhos, para a produção de glóbulos vermelhos do nosso sangue. É crucial para a formação do nosso DNA. É muito importante também durante a gestação para o desenvolvimento adequado do feto. Um parênteses sobre vitamina B12. As frutas não são boas fontes. As melhores fontes de vitamina B12 são alimentos de origem animal e por isso os pacientes vegetarianos, veganos, devem consumir alimentos enriquecidos dessa vitamina, e tem vários. Essa vitamina ela é essencial para a produção de glóbulos vermelhos, para a produção de DNA e funcionamento do sistema nervoso. Então, tomem cuidado sempre com a quantidade de vitamina B12 que você tem no corpo. Outra vitamina também que não é muito frequente nas frutas é a vitamina D. É muito limitada a quantidade nas frutas, e por isso que é importante a gente se expor ao sol ou tomar suplementos para produzir a vitamina D. Outra vitamina muito frequente nas frutas é a vitamina C, com o que a gente chama de ácido ascórbico. Ela é muito presente nas laranjas, nos limões, nos kiwis, nos morangos, acerola. A vitamina C é fundamental para a síntese de colágeno, absorção de ferro, reparação dos tecidos, cicatrização e no controle da imunidade. Outra vitamina presente nas frutas é a vitamina E. Ela é presente bastante no abacate, no kiwi, no mamão. Ela vai atuar como antioxidante, protegendo as células contra os danos dos radicais livres e também melhorando a saúde da pele e do sistema imunológico. Outra vitamina é a vitamina K. Frutas como o kiwi, as uvas, os mirtilos, eles têm bastante vitamina K, que é essencial para a coagulação do sangue e saúde dos ossos, e também vai ajudar a evitar a calcificação das nossas artérias. Outra substância que as frutas têm são as fibras. As frutas são excelentes fontes de fibras, que vão ajudar na saúde digestiva e também ajudar a manter uma flora intestinal saudável, vão regular os níveis de açúcar no sangue, ajuda a controlar o nível de insulina, ajuda a reduzir o colesterol ruim, colesterol LDL e os triglicerídeos. Uma dieta rica em fibras também é importantíssimo para reduzir a pressão arterial, reduz o risco de vários tipos de câncer, como o de intestino, por exemplo, e reduz até o risco de demências, como demência de Alzheimer. É importante que vocês saibam que o suco de frutas contém pouco ou nenhum teor de fibras. Portanto, pessoal, é importante consumir as frutas inteiras. Isso é mais vantajoso para a gente ter mais fibra. Outras substâncias que as frutas têm em bastante quantidade são os antioxidantes. Eles são importantíssimos para combater o estresse oxidativo. Então, os flavonoides e os beta-carotenos, eles são compostos fitoquímicos, são encontrados em várias frutas. E têm propriedades, como eu falei para vocês, anti-inflamatórias. Eles são conhecidos por uma capacidade de combater os radicais livres, reduzir o risco de doenças crônicas como câncer e doenças cardíacas e fortalecer o sistema imunológico, além de ajudar na saúde da pele e dos olhos. Aqui vão algumas frutas ricas aí nos antioxidantes. As maçãs, as uvas, o morango, as framboesas, as frutas cítricas, o mamão, a manga, o melão
e o damasco. O segundo ponto importante: qual a quantidade ideal para a gente comer? Se no geral não há contraindicações pelo seu médico, isso vocês têm que sempre perguntar, todos nós vamos precisar de cerca de 4 a 5 xícaras ou 3 a 5 porções de frutas diariamente, que dá cerca de 300 a 400 gramas de frutas todos os dias. Então o que é uma porção de fruta basicamente? É uma maçã, uma banana, mais ou menos 15 uvas, um punhado de pedaços de manga, uma laranja, um mamão pequeno, meio abacate. Vocês encontram isso fácil na internet, então é importante seguir mais ou menos essas recomendações. O terceiro ponto: quais pacientes devem tomar cuidado com a ingesta de frutas? Embora as frutas elas sejam muito saudáveis e essenciais para uma dieta balanceada, alguns pacientes eles precisam maneirar no consumo ou escolher cuidadosamente quais frutas vão comer. Isso é devido principalmente ao conteúdo de açúcares, certas vitaminas e minerais que podem trazer complicações para alguns pacientes. Vou dar aqui para vocês alguns exemplos de pacientes que devem ter cuidado em consumir frutas. Veja se você não está nesse grupo. Pacientes com diabetes, pacientes com triglicérides muito altos, pacientes com síndrome do intestino irritável, pacientes com disfunção dos rins, pacientes com refluxo, com gastrite ou pacientes usando anticoagulantes. Esses pacientes têm que perguntar para o médico qual é a quantidade ideal, quais frutas deve e quais frutas ele não deve comer, tá bom? E quarta pergunta: e sobre as frutas congeladas, enlatadas e secas? Todas as formas de frutas e vegetais, sejam frescos, congelados, enlatados, secos, são saudáveis. As frutas e os vegetais congelados, eles vão durar mais do que os frescos, eles estão prontos para uso, eles têm um teor de nutrientes semelhante, às vezes mais do que as frutas in natura, e eles muitas vezes têm preços mais baixos. Só que atenção, pessoal, toma cuidado para ver se não estão adicionando sal e açúcar nessas frutas secas ou frutas enlatadas ou frutas congeladas. Tem que tomar cuidado porque às vezes deixa de ser uma opção saudável. Quinta pergunta: o suco é realmente menos saudável que as frutas in natura? Geralmente, quando a gente vai fazer suco, a gente consome muita quantidade de caloria, porque a gente envolve muita fruta para fazer, por exemplo, um copo de suco. E no geral, a gente vai ter muito menos fibra do que comer uma fruta inteira, por exemplo. Olha isso aqui. Um copo de suco de laranja é feito com várias laranjas, o que traz mais calorias, ou seja, mais açúcar, e a gente vai, por não usar a polpa, ter muito menos fibra. É claro que se você bater as frutas com casca, se você, por exemplo, jogar as frutas na vitamina, você vai ter ali os pedaços inteiros e vai manter a fibra. A questão toda é o suco, em que a gente espreme o sumo da fruta. Então, por exemplo, da laranja. Quando a gente come a laranja, você come ali o meio da laranja, que tem fibra. E quando a gente só espreme o suco, só sai o líquido. Então esse é um ponto para vocês se antenarem. Então, pessoal, evite o canudo e coma frutas frescas, que por serem cheias de fibras, podem ajudar você a sentir mais satisfeito e ingerir menos calorias. E aqui vou dar algumas dicas para vocês para você conseguir adicionar frutas na sua dieta. Coloque elas nas saladas, é uma baita opção. Fica gostoso e você lembra de fazer. Leve para o serviço frutas como lanche. Leve frutas secas como uva passa, tâmara, damasco. Leve também as frutas já lavadas e picadas, por exemplo, numa tapuér, para você comer facilmente ali no seu serviço. Tome vitaminas também com frutas congeladas. Se você congelar mamão, mirtilo, congelar morango, você joga no liquidificador, você tem uma vitamina ali rápida, que está mantendo as quantidades de fibra e vitaminas que a gente precisa. E finalmente, o que vai acontecer com a sua saúde se você comer frutas todos os dias? Todas as recomendações de dietas saudáveis, elas vão implicar em um consumo variado e frequente de frutas. Isso justamente porque já está mais do que provado que as dietas com consumo adequado de frutas, como a dieta do Mediterrâneo, por exemplo, as dietas veganas e vegetarianas, fazem os pacientes reduzirem os riscos de várias doenças cardíacas, de câncer, de diabetes, de pressão alta, de demência, de desnutrição, de problemas intestinais, de doenças reumatológicas, além de serem essenciais na construção de músculos e a prevenirem várias deficiências nutricionais, desde crianças até idosos. Como vocês viram no vídeo de hoje, comer frutas todos os dias vai enriquecer seu corpo de grande quantidade das mais variadas vitaminas, minerais, fibras e antioxidantes, que são fundamentais para diversas funções do metabolismo. Isso, pessoal, é muito melhor do que você ir lá na farmácia comprar aquele multivitamínico,
faz muito mais bem, é muito mais saudável, vai te dar muito mais nutriente. Ir lá na farmácia tomar o polivitamínico, às vezes acaba sendo mais caro e menos saudável, então pensem nisso com carinho. Além do mais, as frutas têm muito pouca gordura saturada, pouco sal, tem menos calorias por porções do que muitos alimentos. Então, por exemplo, 100 gramas de mamão tem menos calorias do que 100 gramas de batata frita. E por todos esses motivos, isso vai trazer mais sensação de saciedade. Então as frutas são grandes aliados para a gente conseguir controlar o nosso peso e reduzir a nossa gordura corporal. E não tem nada mais incrível para a saúde cardíaca e dos vasos sanguíneos do que uma dieta rica em frutas. Isso porque elas têm gorduras boas, antioxidantes, vitaminas, minerais, fibras. E as fibras, eu ressalto aqui, elas são importantíssimas para reduzir o colesterol e diminuir o risco de doenças cardíacas. Em conclusão, pessoal, consumir uma dieta rica em frutas vai certamente te tornar mais saudável, além de ser uma opção deliciosa e eficaz para nutrir e fortalecer o seu corpo. Elas vão te trazer, com certeza, mais saúde. E é importante consumir o mais variado possível, com cores diferentes, tipos diferentes e, obviamente, conversar com o seu médico, com o seu nutricionista, o que você deve e o que você não deve consumir. Se vocês gostaram desse vídeo, por gentileza, se inscreve aqui no meu canal, deixem um like, me acompanhem lá no Instagram, manda esse vídeo para alguém que vai gostar desse conteúdo e até a próxima!